Está no ar e hoje tem Pais de Atleta e mergulhamos em um mundo interessantíssimo dos esportes. Aonde você está, Laura De Michele? Eu tô aqui na Fúria, uma das maiores organizações de esportes do mundo. O Vitor tá ali, responsável pelas relações públicas. Já já a gente vai conversar com ele. Mas antes, vem pra cá que a gente vai conversar com o Akari, que é um dos fundadores da Fúria. Uma estrutura maravilhosa, quem joga deve sonhar em participar de uma equipe assim. Agora, para chegar aí não deve ser fácil. Como é que uma pessoa começa nos esportes? Qual o caminho que ela tem que fazer até chegar aí? Laura, uma dúvida. Quando a gente fala de esportes de alta performance, a gente até já tratou desse tema no programa, existe uma grande preocupação em relação à saúde mental. Nos esportes, existe essa preocupação? Como é que os atletas lidam com isso? Como é que os times, como é que as equipes lidam com isso? A pergunta vai parecer maluca, mas também, quando a gente fala de alta performance, a gente fala muito da exigência ali do físico, de contusões que acontecem porque o atleta chega no limite. Como é que é isso nos esportes? Existe isso? Aí, de repente, a pessoa que está ali no computador, o atleta que está ali no computador, que está acostumado a interagir com a tela, ele vira um grande ídolo e precisa interagir com as pessoas, sair ali da tela do computador e interagir com as pessoas. Essa transformação, ela é fácil de ser feita? Existe algum trabalho para que isso aconteça de uma forma mais natural? Bom, galera, então estou aqui, primeira parada com o Akari, que é um dos fundadores da Fúria. A gente fez um programa só com o Akari, falando sobre a trajetória dele no poker, a gente falou bastante sobre a Fúria. Para quem não conhece o universo, para quem não conhece a Fúria, o que é a Fúria? Cara, a Fúria, no CNPJ, a Fúria é uma organização de esportes, mas é um ecossistema que tem múltiplos times masculinos, femininos, competindo em múltiplos jogos, tipos de jogos diferentes. É uma plataforma de conteúdo muito forte, então gera muito conteúdo, muito canal de social media, muito influenciador, muita celebridade. E a gente tenta agir para invadir algumas comunidades, se conectar com algumas comunidades em jogos e em conteúdo, para que a gente consiga gerar um impacto positivo nessa comunidade, nessa juventude, tentando falar sobre assuntos que o mundo não está tão acostumado a falar. Maravilha. E muito, assim, a gente está acostumado a falar, sei lá, Neymar, jogador de futebol, Bia Haddad, jogadora de tênis, Cielo, natação. Mas a gente não fala assim, o Neymar é jogador de esporte, a Bia Haddad é jogadora de esporte, mas a gente sempre fala, fulano tá no esporte, assim, generaliza, mas na verdade dentro de esporte tem CS, tem LoL, tem várias modalidades. O que seria um equivalente, assim, por exemplo, o futebol em esportes é o quê? Um CS? Dá pra gente fazer esse comparativo? O primeiro erro que tem das pessoas que não vivem esse mundo de esportes eletrônicos é achar que existe futebol, vôlei, basquete e esportes. Não, existe futebol, vôlei, basquete, Counter-Strike, League of Legends, Rainbow Six, Free Fire, blá, 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 blá. Porque cada um deles é um ecossistema diferente. Cada um deles tem torneios diferentes, torcidas diferentes, tipo de torcedor diferente, tipo de atleta diferente, idade diferente, classe social diferente, tudo diferente. Um não se conecta com o outro. Então, se você colocar um parâmetro assim de jogos eletrônicos, esportes eletrônicos, quais são os maiores e os menores, aí você vai encontrar o Counter-Strike é o maior, é o mais popular, é o que tem mais audiência, é o que tem mais explosão no mundo inteiro, junto, colado ali com o League of Legends. Aí vai também ter uma divisão sobre região, então, tipo assim, nos Estados Unidos o Call of Duty é muito grande também, o Apex é muito grande. Então, depende da região, como no esporte tradicional também, né? O basquete, por exemplo, nos Estados Unidos é gigantesco, o basquete para a América do Sul aqui não é tão grande assim, é grande, mas não é tão grande que nos Estados Unidos. Então, é mais ou menos o mesmo parâmetro. E um gamer não necessariamente é um atleta. Não, game, se a sua avó joga Candy Crush, ela é gamer. Qualquer pessoa que joga qualquer joguinho digital, o gamer ele tem essa característica de ser digital. Seja digital no PlayStation, seja digital no celular, seja digital em múltiplas plataformas. Mas ser game é você jogar joguinho. O esportes, o atleta de esportes, ele é o gamer profissional. Ele é o cara que ganha para jogar. Então ele compete competições a dinheiro, tem premiações, tem grana envolvida. Ou seja, a vertente profissional de você ter uma profissão e pagar suas contas de luz, contas de não sei o quê, como jogar com ser gamer. Né? Então, E nesse programa a gente vai falar muito sobre a estrutura da Fúria, que é gigantesca, então a gente vou já conversar com a psicóloga do time, fisioterapeuta, com o responsável de RP.
Só quero que você fale um pouco assim sobre toda essa estrutura que tem a Fúria, porque ela tem uma preocupação muito maior do que simplesmente colocar ali os atletas para jogar, certo? Certo. A gente tem a preocupação de montar o máximo que a gente pode, né? A gente tem gente que faz melhor que a gente ainda no mundo, tem gente maior que a gente. Mas a gente tenta montar a melhor estrutura possível para que essas pessoas vivam o sonho delas, né? O sonho de performar em alta competição, o sonho de gerar conteúdo da melhor maneira possível, o sonho de fazer as coisas o mais saudável possível, porque normalmente a alta performance ela não é tão saudável, né? É um negócio de uma dedicação de muitas horas por dia, de fisicamente você fica comprometido. Isso em todos os esportes, não só no Counter-Strike, no League of Legends, como no futebol, como no basquete. Grandes atletas não são tão saudáveis quanto parece para o público normal que eles são. Eles vivem uma vida de alta... É só você ver o que jogador de futebol se machuca o tempo inteiro, e quebra joelho, e quebra tornozelo. Então, para isso, precisa ter uma organização e pessoas por trás que sirvam de uma infraestrutura minimamente saudável para que possa suportar isso. No nosso mundo, psicólogos são muito importantes, fisioterapeutas são muito importantes. Quando você vê a mão dos jogadores, elas não são as mãos que nem as nossas mãos, elas são mãos diferentes, porque fica no mouse e no teclado, que nem os malucos o tempo inteiro. Então a gente tenta prover uma estrutura legal, assim, bacana, e estamos melhorando cada vez mais. E aí vocês têm, então, fisioterapia, psicologia, o que Tem, mais? tem Media training. managers, né, que cuidam de cada uma das lines, né, a gente chama cada time de line. Então, a line de CS, a line de CS feminino, a line de Valorant, a line de League of Legends. A gente tem gerentes, managers, tem coaches, vários times têm mais do que um coach, tem às vezes coach de defesa, coach de ataque, coach não sei o que lá. Aí tem psicólogos, tem fisioterapeutas, tem social media que acompanha todo mundo para gerar conteúdo, tem media training com os atletas para eles saberem se portar e saberem não cometer erros grotescos de comunicação ou erros de posicionamento de coisas que às vezes eles não sabem como se manifestar de algum assunto, mas sempre defendendo a liberdade deles falar o que eles quiserem, ter a opinião deles do jeito que eles quiserem. Mas a estrutura, fora isso, tem o back-office inteiro, né? A parte financeira, a parte administrativa, a parte de RH, a parte de produção de conteúdo, tem 1 milhão de coisas, mas é uma estrutura grande, assim, tá? Maravilha. Bom, então assistam o outro episódio com a Kari. E agora a gente vai falar com a psicóloga do time. Olá, licença. A gente já tá gravando. Prazer, Laura. Prazer. Posso colocar o microfone em você? Pode, claro. A gente quer mostrar mesmo os bastidores, vendo todo mundo trabalhar. Legal. Irene, você é uma das psicólogas do time, né, da Fúria. Isso. Como que funciona essa dinâmica? Você atende todo mundo tem que fazer terapia? Hoje a gente tem uma divisão, né? Quando eu entrei na Fúria, eu fazia tudo sozinha, né? Eram 9 modalidades, era bastante coisa, né? Sempre com o foco nos atendimentos em grupo, né? Porque como são modalidades coletivas, é importante ter esse alinhamento sempre da equipe para que eles atinjam os objetivos dos campeonatos e façam a manutenção das coisas que acabam, né, ali saindo do controle. E com o passar do tempo, a gente foi aumentando a equipe de psicologia, então hoje sou eu, a Marta e a Gabi, e com isso a gente fez a divisão das lines. Então hoje eu sou responsável por 3 modalidades, que é do Rainbow Six, CS inclusivo e Valorant. E a gente dividiu, elas estão com as outras, né? Sempre com essa dinâmica de hoje também incluir os atendimentos individuais. Porque como a demanda era muito grande, eu não conseguia focar tanto nessa parte. Então, nos atendimentos individuais, a gente acaba conseguindo entrar num problema que aquele atleta possa ter, né? A gente tem que lembrar que são várias personalidades que a gente tem dentro de um time. E isso pode afetar, né, um pouquinho a convivência deles. Então, no mesmo time, às vezes eu tenho uma pessoa que tem problema com comunicação, outra que sofre um pouco mais de ansiedade. Então, hoje o nosso trabalho, de todas nós aqui da psicologia, ele é composto tanto pelos atendimentos grupais, quanto os atendimentos individuais. E aí, por exemplo, uma terapia, a individual, ela é, digamos que, comportamental, assim? Qual que é a linha É de mais terapia? voltada para a questão de performance, né? Assim, diferente do atendimento clínico, que vai para todas as áreas da vida, né? Um psicólogo do esporte, ele vai fazer atendimentos focados naquilo que pode atrapalhar a performance do atleta,
né? Então a gente vai falar muito mais sobre as dificuldades que ele vem enfrentando na semana, dentro do time ou no dia dos jogos, para fazer os ajustes que são necessários para que ele consiga ter uma performance melhor. Legal. E quando que você percebe que o esporte se torna prejudicial à saúde mental e aí a gente não necessariamente está falando sobre atletas de alta performance, né? A gente pode falar sobre jovens atletas em geral. Quando que você acha que... primeiro, existe uma idade para começar a jogar? Eu acho que não tem idade, né? Assim, existem vários artigos científicos que mostram que o videogame, os jogos de forma geral, até acelera a parte cognitiva, né? Porque são muitos estímulos, então não tem uma idade certa. Mas eu acho que, assim, quando a gente está falando de crianças e adolescentes, é importante ir estabelecendo limites de horário, limites de regra, porque o jogo ele traz muito essa questão do querer continuar, já que é uma recompensa, às vezes você vai aumentando o seu nível de jogo, então é importante ter essa atenção dos pais, né, no sentido de estabelecer algumas horas, né. Quantas horas por dia? Assim, para criança, adolescente, criança, assim, 1 hora por dia, por aí. Adolescente, acho que dá para combinar, tipo, umas 2 horinhas para ele ter ali de lazer com os amigos, depois que teve o estudo e tudo mais. 5, 6 horas? Não, aí já são pessoas que estão tentando ser profissionais, né? Então, aí eles acabam passando um pouquinho mais e, na visão dos pais, às vezes é algo negativo, mas pode ser que ele tenha um potencial, né? Então, essa parte acaba sendo um pouco complexa, né? Porque ele vai, para ser profissional, ele precisa se dedicar mais horas, né? Assim como um estudo que a gente tem que estudar, né? Se dedicar a um trabalho, então é a mesma coisa com esportes, né? Dentro do contexto profissional já vai para outra linha totalmente diferente, né? Porque eles têm 8 horas de treino, isso inclui tanto os treinos coletivos quanto individuais, né? E essa parte de afetar a saúde mental, ela vai estar relacionada muito da parte profissional, né? Falando da ausência do descanso, né? Então pode ser que para querer melhorar o atleta fique muitas horas e isso, né, a gente sabe que sobrecarga acaba gerando burnout a longo prazo. Então, até os profissionais a gente precisa estabelecer um limite para que eles não atinjam, né, e tenham algum prejuízo para a saúde mental. E quais técnicas que eles podem fazer para o descanso mental? Tipo meditação? Dá pra gente fazer meditação, tem as atividades em grupo que a gente faz, né? E o que a gente recomenda bastante para todos os atletas, e hoje quase todos estão engajados nesse sentido, é atividade física, né? Porque além da melhora da saúde, também tem os benefícios cognitivos, né? Faz com que ele tenha mais resistência, ele tenha mais paciência, várias coisas. Então a gente vai nessas duas linhas, tanto as técnicas meditativas, para quem gosta, porque nem todos gostam, mas essa questão de saúde física é muito importante, né? Tanto que a gente tem a físio, né? A Bia, e ela vai conseguir até falar um pouquinho mais para vocês, mas ela também faz as atividades, né? Apesar de exercitar a parte física também, né? Fortalecimento, tudo, é um momento que você vê os atletas rindo, mais descontraídos, mais relaxados. Então a gente vai mais por essa linha de recomendação. E os atletas gostam Gostam. No de começo, te visitar? hoje em dia sim, né? Eu tento passar para os atletas, né, desde o primeiro encontro que eu tenho com eles, né, que eu sou uma aliada, né, no processo deles, né? Então, que é importante que eles sejam abertos ao trabalho, né? E acho que quando você vai numa linha mais informal, assim, vamos dizer, porque o psicólogo do esporte, ele não pode ter a mesma postura que um psicólogo clínico, né? Você tem que mostrar que você está ali no dia a dia, até porque a nossa convivência é diária. Então, quando eles enxergam você realmente como um membro participante do processo de equipe, né, eles acabam ficando relaxados, então, graças a Deus, eu consigo ter uma boa relação com todas as equipes. Na parceria. Isso. E o atleta mais novo tem quantos anos? Só pra... Hoje, eu acho que a gente tem atleta de 17. Tá. E o mundo dos esportes é um universo assim distante para muitos pais, principalmente pro nosso público, né, de pais de atletas, assim, de não entender essa dimensão e assim, né, os esportes tradicionais. Vou assistir jogo de futebol da minha filha, sei como funciona, sei como que é a dinâmica de treino, de competição, tal, não sei o quê.
E esportes é uma coisa muito mais distante, né? Então, assim, o envolvimento dos pais, né, nos esportes é bom, não é? Atrapalha? Vocês fazem alguma comunicação com os pais para os atletas já que estão aqui de alta performance? Como que funciona? Eu diria que assim, a parte, né, do apoio do pai e da mãe acaba sendo fundamental. Apesar de entender que é um contexto bem diferente, tudo, né, acho que o que eu daria de dica para pais que veem que os filhos têm uma paixão por jogos e tudo mais, é ver se tem algum tipo, às vezes, de mentoria que o filho possa fazer, né, depois que finalizou os estudos e tudo mais, porque a gente sabe que é difícil conciliar, mas hoje, diferente de quando eu comecei, existem várias escolas até de jogos onde tem técnicos que vão direcionar para que o atleta tenha uma melhora na performance e tudo mais, né? Então, é importante que os pais tentem entender um pouquinho desse universo, por mais que seja algo diferente, porque a partir do momento em que você entra no cenário dos esportes, você vê que, tipo, hoje é a indústria que mais roda dinheiro, assim, né? E tem muitos calendários competitivos, né? Os atletas conseguem ter uma carreira legal a partir do momento em que se viram profissionais. Então, é uma profissão. E a gente está vivendo uma geração hoje, né, de profissões do futuro, né? E ser pro player é uma Hoje tem profissão do mais futuro. referências. Exatamente, né? Então, assim, às vezes até quando você vai numa escola, assim, e pergunta para adolescentes o que você quer ser, muitos vão falar, quero ser jogador profissional de CS, de LoL, porque realmente tem virado algo mais recorrente. Então, assim, eu diria que para os pais é importante tentar entender um pouquinho desse universo e às vezes até buscar um psicólogo do esporte, Para eles, né? para os pais. Para criança. criança, mas assim, a primeira consulta a gente sempre faz com os pais, Tá. né? Para que eles entendam também um pouquinho, né? E ali eu acho que ele vai começar a entender que pode ter um futuro. Então isso acaba sendo bem importante. Porque é muito comum assim, né? Os pais, meu filho, sei lá, tá jogando, fica É 10, viciado em 10 jogo. horas jogando, não sei com quem tá falando, não sei o que tá jogando, não sei como que Sim. funciona, então fica uma coisa muito distante, A né? maior parte dos atletas que a gente tem aqui, no começo, quando fizeram a transição do amador para o profissional, sofreram um pouquinho com os pais, né? Então, a partir do momento em que os atletas passam a fazer parte de uma organização, a gente, enquanto organização, também tem todo o cuidado de dar esse respaldo e mostrar para ele o que tem aqui, né? Então, quando um pai vem visitar a Fúria, por exemplo, vê a estrutura do escritório, vê que tem fisioterapeuta, vê que tem psicólogo, né? Então isso também dá um pouco de paz de espírito, eu diria assim, né? Porque vê o profissionalismo que existe. Então, mas isso vai depender muito da abertura que ele der também para conhecer esse universo, que é um universo diferente. Maravilha. E aqui então, as consultas. Isso, é aqui que a magia acontece. Maravilha. Aqui a gente faz os atendimentos individuais, os coletivos eu costumo fazer na própria sala deles mesmo, por ter mais treino. espaço. Exatamente. Bom, obrigado. Imagina. Então é isso, galera. Próxima parada, entrar na sala de fisioterapia com a Bia. Olá! Tudo bem, Bia? Olá, gente. Tudo bem? Bem. Aqui é a sala de lesão ou de prevenção? 100% prevenção. É. Exato. Mas aí falando sobre lesão, quais são as principais lesões dos atletas de esportes? Eu costumo sempre comparar com o esporte tradicional, que eu acho que o pessoal entende um pouco melhor, mas imagina o futebol, que a gente tem muito mais lesões no membro inferior. Aqui a gente vai ter um maior recorrência de dor e lesão em braços, antebraço, punho, mão e dedos. Coluna, por exemplo, que aí segue um pouco mais o padrão de como eles estão atuando ali na sua função. Então, como eles estão sentados no PC, a maioria se dá ali. E tem, como que é uma rotina dos cuidados, assim, dos atletas? Como que funciona com você? Legal. A gente tem um planejamento com cada line. Então, o time de Rainbow Six, a gente pega o calendário deles, faz a separação de cada atividade que a gente vai fazer, além de, individualmente, a gente também pegar e avaliar. Vamos supor que um player tem um pouco mais de suscetibilidade a alguma lesão. Então, a gente vai ter essa atividade em grupo, que eu comentei com você, e atividade específica para esse player também. Além de a gente fazer a parte de ativação pré-jogo,
que a gente também faz nos jogos isso. Então, o planejamento ele é feito dentro do calendário deles e do dia a dia deles. Sempre tentando seguir uma rotina para que a gente consiga seguir o planejamento o melhor possível. E aí, já teve algum caso assim de lesão que o atleta não pôde jogar? Sim, mas eu cheguei aqui já com a lesão. Então, eu cheguei, o player ele já estava num nível de que não estava conseguindo jogar. E desde então, assim, além de a gente ter reabilitado esse player, isso nunca aconteceu. Na verdade, se vocês forem reparar, equipes que são mais completas, staff de saúde, por exemplo, dificilmente isso acontece. Porque todos os trabalhos sendo interligados, o planejamento sendo feito, dificilmente isso acaba acontecendo. Então, por isso é até importante a gente ter esse acompanhamento bem de perto, com a parte de psicologia, com o máximo de pessoas envolvidas possível, para a gente pescar o que pode acontecer e já seguir ali na prevenção, como eu comentei antes, para que isso não aconteça. E quais são os principais músculos assim que são sobrecarregados pelos atletas? Principalmente parte de antebraço e coluna, no modo geral. Coluna lombar e coluna cervical. Então, toda a parte posterior ali das costas, desde aqui embaixo até lá em cima, tem uma sobrecarga por conta do tempo que eles ficam sentados. Então, a gente tem algumas orientações para que a gente evite isso também, mas principalmente exercício de fortalecimento. Então, a gente segue muito mais um fortalecimento específico para coluna lombar e cervical e antebraço. Então, todas essas musculaturas de punho e dedos é uma musculatura que a gente vai trabalhar muito mais pensando nesses players. E aí vocês adaptam cadeira, adaptam o que tiver que adaptar para cada atleta? Então, aí é onde está o pulo do gato. Como a gente trabalha com performance, é muito difícil a gente mudar a forma com que o player joga. Então, ele começou a jogar de um jeito. Não tem como eu chegar pra ele e falar assim... Tipo, ele se sente confortável todo torto. Aí você fala pra ele ficar reto, aí ele vai perder performance. Exatamente. Entendi. Então, o que a gente faz? Lembra que eu te falei que a gente vai fazer um planejamento também individualizado, certo? Peguei esse player que tem já uma suscetibilidade para uma lesão no punho, por exemplo. Vou observar a forma com que ele joga. Percebi que tem uma posição que pode gerar lá na frente um estresse um pouco maior, porque a gente também está lidando com lesão por esforço repetitivo. Olhei aquilo, eu não vou alterar a forma com que ele joga, eu vou trabalhar em cima da posição que ele está. Então eu vou fazer com que o corpo dele consiga aguentar mais tempo naquela posição. A gente trabalha sempre dessa forma. Dificilmente a gente vai fazer uma adaptação de posição. O máximo que a gente pode fazer é uma orientação. Vou dar um exemplo. Surgiu um incômodo, por exemplo, no punho. Percebi que ele mudou ali um pouco a posição dele jogar. Eu falo, tenta colocar um apoiozinho aqui. Joga um treino, vê como fica. Porque se a gente for dar uma orientação, sempre em treino, nunca pra jogo. Mas você assiste os jogos assim? Você fica reparando? Sempre que eu posso, eu fico ali pertinho, porque às vezes eles estão no balcão, né? Um pouco difícil de ver. Mas a gente sabe que treino é treino e jogo é jogo, né? Então, é uma coisa que a gente tenta sempre trabalhar antes, seja qualquer orientação que a gente for dar, mesmo que mínima, antes, para depois ele for aplicar, se ele se sentiu bem no jogo. Mas é sempre algo muito mais trabalhado na posição que ele tá, do que a gente chegar e falar, muda isso aqui, muda ali, fica retinho, coloca o braço para cima, para baixo. Isso dificilmente vai acontecer, assim, 95% de que não acontece. E o Vitor de RP, eu vou até conversar com ele sobre isso, ele contou que... foi história de... Aí eu realmente, eu vou falar algo pra você o que eu lembro, né? Que o atleta tá ali jogando e aí ele tem uma velocidade de tiro, sei lá. E aí na vida real foi cumprimentar, a mão desviou, assim, sabe? Porque o movimento virtual é diferente do Movimento do normal, espaço né? físico Normal, aqui, exato. Tem isso? Olha, dificilmente. Tem player que vai ter mais, assim, facilidade de fazer algumas coisas e outros. Por exemplo, a gente tem muito player que... Vou dar o exemplo do LoL. Vocês conhecem LoL? O LoL é um MOBA que você clica bastante. Então, toda vez que o player faz uma atividade de vida diária com os dedos, ele tem um pouco mais de facilidade. Por conta dele usar um pouco mais essa movimentação. O pessoal de FPS, que usa a remada para jogar, tem um pouco mais de facilidade para fazer movimento com cotovelo e ombro, por exemplo. Não é uma regra, mas pode acontecer por conta já do costume, né? De fazer muito mais esse movimento. Maravilha. Muito obrigada. Legal, que bom. Agora sim, vamos gravar com você. Vamos lá. Conta essa história. Eu tentei falar
pra fisioterapeuta, do toque que o menino te Aham, deu, eu não soube contar direito, mas sim. achei engraçado. Como que foi? Ah, é que a gente contratou um jogador coreano, né, no último ano, e eu achava muito engraçado que, eu não sei se é por alguma noção espacial diferente que ele tem, por jogar bastante, ou simplesmente porque ele era coreano e lá ele não estava acostumado a fazer Eu isso. já fui falar pra ela que era por isso. É, mas quando eu ia cumprimentar ele, sabe aquele toque que a gente faz assim, né? Tipo, esse toque, Uhum. ele meio que errava a minha mão, assim, sabe? E aí ele ia buscar depois, era engraçado, assim. Não sei qual que era a verdadeira razão, mas eu sempre ria toda vez que eu ia cumprimentar ele. Às vezes a gente tem preconceito, assim, quem joga é nerd, a pessoa fica atrás do computador, fica o tempão lá e não conversa na vida real e tal. Você que é responsável pelas relações públicas da Fúria, qual que é a sua visão sobre isso? Ó, o estereótipo, ele é errado, né? Vem de um mundo em que jogar videogame ainda no passado tinha um certo preconceito, o nerd tinha um preconceito, né? Hoje, quem joga videogame é todo mundo, qualquer pessoa pode jogar videogame. E aí, é claro, tem a galera que é mais tímida, que é mais retraída, mais na dela, mas tem a galera que é desenrolada, tem a galera que... Todo mundo joga videogame. E tem gente que joga melhor, tem gente que joga pior, tem gente que tem uma característica mais extrovertida e outras são mais tímidas. Então, o estereótipo, assim, o generalismo, ele é errado, mas é claro que existem pessoas que são de jeitos diferentes, assim Claro. como em qualquer outro lugar, né? E aí, Vitor, para os pais, assim, né, que não conhecem sobre esse universo, para a gente desmistificar, assim, porque Sim, os atletas da Fúria, eles não são simplesmente gamers. não. Então, eu queria que você trouxesse, assim, explicasse essas nomenclaturas. Sim, se a gente for falar de gamer, é uma pessoa que ela joga videogame, ela se identifica com a comunidade que joga videogames, é uma pessoa que realmente tem um envolvimento com a indústria de jogos. E aí, quando a gente fala de esportes, a gente está falando de uma parte competitiva desses jogos, né? E aí, além deles jogarem, eles realmente são atletas profissionais. Como você viu, eles têm acompanhamento psicológico, atendimento com a fisioterapeuta, e e aí entra mais a minha parte, eles dão entrevistas, têm cobertura sobre eles têm fãs, eles têm patrocinadores. É igual o esporte tradicional. Um jogador de futebol, como é que ele, vamos dizer assim, ele monetiza o fato dele jogar bem? Ele joga bem do jeito que as pessoas querem observar ele jogando. E aí, quando as pessoas observam ele jogando, tem uma audiência para aquele campeonato, tem uma história a ser contada ali. Aí tem marcas que patrocinam, tem venda de camisa, marcas que são vistas porque estão acompanhando aquele jogador, aquele campeonato. E a mesma lógica, exatamente, sem tirar nem pôr, é com os esportes. Então eles são atletas, essa é a grande diferença. Tem também a pessoa que joga no fim de semana ou uma vez por semana futebol para brincar, e tem os jogadores casuais que também jogam. Pode ser um jogo competitivo, como Counter-Strike ou League of Legends, mas para brincar, se divertir com a galera. Esses jogadores não, quem é um jogador de esportes, um profissional, ele realmente está competindo e ele está inserido nesse contexto de exposição, de fãs, de dedicação, e que tem o seu trabalho mensurado por ganhar ou perder um jogo. Então é uma diferença bem grande entre essa galera. E são quantas modalidades que a Fúria tem? Modalidades a gente tem umas 7, mas, por exemplo, o Counter-Strike, ele tem o Counter-Strike Internacional, o Inclusivo e o Academy. Então, no Counter-Strike já tem... A Academy é como se fosse um time de base? É um time de base, isso. Então, cada modalidade, que são umas 7 modalidades, talvez tenha mais de um time, dependendo da modalidade. Por exemplo, Rocket League só tem uma. E aí são os 13 times divididos em umas 7 modalidades. Tá, e são times mistos? Não, o certo é que é o seguinte, existe um cenário que é inclusivo, que ele é proibido ter homem cis. E porque nesse mundo que foi se construindo dos games,
nunca teve uma vida muito fácil para as mulheres, assim. Primeiro pela construção social, que em algum momento no passado houve-se a ideia de que videogame era coisa de homem, de menino, e aí as meninas eram meio que colocadas a par desse mundo. E aí o mundo competitivo, para incentivar as mulheres e para não colocar elas num ambiente hostil, cercada de homem, que um monte de homem assistindo, e você deve saber que se tiver uma mulher jogando num time entre homens e o time não for bem, a primeira que a molecada vai atacar é ela. Então, para proteger desse Eu tipo de já, eu já situação, ouvi meninas falando assim que, primeiro, elas não falam para não ouvir a voz a voz feminina e não escrevem um nome feminino é se elas verdade. querem jogar. Nós temos um time de Counter-Strike que são 5 meninas, é o nosso Counter-Strike inclusivo, e todas elas eu tenho certeza que podem falar histórias como essa, que passaram por esse tipo de agressão, não deixa de ser agressão, mesmo que seja online, Sim, verbal. né? É uma agressão verbal. E então é importante ter apesar de que se a gente quiser, por exemplo, colocar uma menina no, ela se destacar, jogar bem e colocar num time que todo cenário que é só masculino, na verdade, ele é misto. Pode ter mulheres jogando nele. É que acaba tendo homem, mas É, teoricamente isso. pode. Mas esses espaços, como os cenários inclusivos que existe do Counter-Strike, existe o cenário inclusivo de Valorant também, eles são ambientes seguros para que se desenvolva, para que a gente chegue num momento em que homens e mulheres consigam jogar no mesmo time e sem essa ameaça constante de expor, de jogar no fogo uma mulher, porque o cenário ainda não está preparado por causa daquela construção que eu falei pra você, que por muito tempo o videogame foi visto como coisa de homem, né? Mas esses cenários existem e esperamos que em médio prazo ele dê esse resultado de ter times mistos e isso não ser Questão, né? uma grande questão. É. Bom, vou apresentar aqui para você a pergunta do nosso pai de atleta, César Augusto, que ele fez para você. Certo. Uma estrutura maravilhosa, quem joga deve sonhar em participar de uma equipe assim. Agora, para chegar aí não deve ser fácil. Como é que uma pessoa começa nos esportes? Qual o caminho que ela tem que fazer até chegar aí? E aí? Vamos lá, quando a gente fala de futebol, por exemplo, você tem que ser visto por alguém, ir numa peneira. Nos esportes é mais fácil num certo sentido e mais difícil em outro. É mais fácil porque para ser visto basta você jogar bem e você vai estar ranqueado lá, porque o jogo tem o seu próprio ranking. E aí os olheiros, os scouts, eles conseguem encontrar pelos rankings quem que está se destacando, assistir seus jogos, né? E tem gente a Fúria tem, por exemplo, scouts que ficam constantemente olhando quem são os jovens que estão se destacando nas que a gente chama filas ranqueadas, né? Que são jogos competitivos dentro de um jogo que a pessoa tem no seu próprio computador, né? Então, primeiro tem que ser bom. Essa é a primeira coisa. Segundo, acontece não só com jogadores profissionais ou com quem joga videogame, mas, por exemplo, uma pessoa atrás de uma tela no Twitter, ela pode não ser a mesma pessoa que ela é na vida real. Ela pode ser muito tóxica, falar coisas que são totalmente inaceitáveis. E às vezes esses garotos, no despreparo deles, e por causa dessa barreira, desse filtro que existe, que ninguém sabe que é eles, às vezes escrevem atrocidades ou são pessoas muito tóxicas. Então tem jogador que tenta ser jogador profissional, só que aí a hora que vão falar dele, você já jogou com essa pessoa, já encontrou ela nas filas ranqueadas? E aí já encontrei, até que joga bem, mas é um cara insuportável. Então é uma coisa que também pode ser negativo na hora de uma pessoa conseguir uma vaga em um time de alto desempenho, né? Tem que ter atitude de atleta. Tem que ter. É bom, se você desde muito cedo sabe que você quer ser atleta, você tem que ter uma rotina de treinamentos, para jogar bem, né? E saber e melhorar e assistir. E não é só jogar. Existe um estudo do jogo, existe gente que já joga muito bem e fez coisas que dão certo, você pode aprender isso. E aí, jogar bem, e é claro, ter uma atitude que você seja
aceito no sentido de, mano, eu joguei com essa pessoa e ela foi muito tóxica, ficou jogando o time pra baixo o tempo todo, ficou xingando o tempo todo, falou atrocidades. Isso pode ser uma barreira para você entrar. Então, para chegar, tem a parte que é um pouco mais fácil, que é você não precisa ir até um lugar, fazer uma peneira para ser visto por um olheiro. Você já tem o ranking, se você joga bem, você vai estar bem ranqueado ou mal ranqueado. E a parte mais difícil é que todo mundo tem essa oportunidade, então se tiver muita gente melhor que você, essa galera vai estar na sua frente do ranking, e você tem que tentar fazer o seu melhor para passar Competitivo, né? deles. E que todo mundo conhece você mais. Porque quanto mais você vai subindo no seu ranking, mais estreito fica esse funil, né? Essa pirâmide, vamos dizer assim. E aí você vai acabar jogando com outras pessoas que fazem parte do mesmo universo de pessoas que jogam em alto desempenho. Então, no mundo competitivo, todo mundo se conhece, todos os jogadores se conhecem, todo mundo sabe quem que é quem, sabe como que as pessoas são, e isso influencia também. E a Fúria é uma organização muito mais do que só, né, com modalidades, Sim, times e jogar. Tem preocupações sociais. Queria que você também. falasse um pouco quais são as missões assim da Fúria. A Fúria tem como um dos seus pilares a diversidade e inclusão. E como uma organização que é de esportes, mas que ela está presente em muitos outros pilares, como por exemplo lifestyle, a gente tem o time de futebol também, Fúria FC, que é fora do servidor, é um time de futebol mesmo, que jogou a Kings League agora esse ano, vai jogar a Supercopa Desimpedidos, vai jogar outros campeonatos também. A gente acaba atingindo muita gente conhece a gente, muita gente olha pra gente, muita gente gosta da gente. E essa galera que se conecta com a gente gosta de realmente impactar a vida delas positivamente e fazer uma diferença para a sociedade. Uma das diferenças que a gente pode fazer é, por exemplo, quebrar barreiras que a gente já falou do cenário inclusivo das mulheres, barreiras que são impostas pelo sexismo, de machismo, a gente pode educar sobre isso. Como que vocês fazem isso? A gente tem. Primeiro que a gente tem uma área inteira dedicada a isso, que é comandada pela Patrícia Lima, nossa Head de Diversidade e Inclusão. E a gente faz ações realmente na vida real, não é só uma coisa de discurso, para que as vidas dessas pessoas sejam impactadas. Por exemplo, hoje mesmo, vocês deram uma olhada no Office e vocês viram que estava tendo uma movimentação. Casa tá cheia, né? A casa está cheia. Esse é um processo seletivo especial que a gente está fazendo, de 10 vagas de estágio aqui na Fúria, em que as 10 vagas serão preenchidas por pessoas de origem preta ou parda. Exclusivamente, são vagas afirmativas. Porque a gente acredita que dar oportunidade é necessário num momento, num lugar, numa sociedade que historicamente já teve a população negra e parda marginalizada por muito tempo. E finalmente a gente começou a estar falando sobre isso, a sociedade como um todo tem falado sobre isso, e a gente quer ser uma peça que ajuda nessa inclusão. E esse é um ótimo exemplo de atitude que a gente toma, de ação que a gente faz em prol do nosso pilar de diversidade e inclusão. Então, são coisas muito práticas. Aí tem outros projetos que a gente pode falar também, que é a Cine Fúria, que é também de trazer o pessoal da periferia que nunca teve condições ou acessos de ir num cinema, crianças de comunidades carentes que não tiveram esse acesso, vamos levar, e a gente vai trazer, a gente traz 200, 300, 400 crianças para o cinema, para uma eu ia falar uma noite de cinema, mas teve uma vez que foi de manhã, então não encaixaria. Mas toda uma experiência. Já trouxemos gente aqui dentro do nosso office para jogar Valorant. Inclusive já ficaram de olho, esse moleque joga pra caramba, velho, já deixa ele aí já, vamos treinar ele, né? E isso todo esse tipo de ação que pode ser conferido. A gente falou muito da parte racial, a gente também tem ações na nossa camisa, promoção da pauta LGBT. Tivemos ações também no campo de afirmativas para as pautas feministas, que são como o nosso envolvimento com lines femininas e também
eventos como Panteras, que é um evento que a gente convida mulheres a vir falar sobre esportes e fazer network aqui dentro do nosso office. Foi no mês passado a última edição. Então tem muita coisa. Eu vou Legal. até parar de falar, porque senão eu vou ficar... Aí, de repente, a pessoa que está ali no computador, o atleta que está ali no computador, que está acostumado a interagir com a tela, ele vira um grande ídolo e precisa interagir com as pessoas, sair ali da tela do computador e interagir com as pessoas. Essa transformação, ela é fácil de ser feita? Existe algum trabalho para que isso aconteça de uma forma mais natural? Beleza. Como a gente falou antes, aquele estereótipo do cara que não conversa, que é muito tímido, ele não é verdade. Existe gente assim, mas nem todo mundo. Tem gente que já chega muito desenrolada, né? A parte que eles não estão muito acostumados é que, de repente, eles são muito famosos, mas eles não são os famosos que eles sentem na pele. Por exemplo, se ele vai no shopping, algumas pessoas vão reconhecer, mas não é aquela coisa que... Que é mais nichado, né? É mais nichado. Que um ator global vai andar no shopping e não vai conseguir dar 3 passos sem alguém pedir tirar uma foto com ele. Né? Eles conseguem. Então, o impacto deles, às vezes, é muito por números na TV. E aí eles são sentidos, na verdade, quando a gente tem eventos como a IEM Rio, que lotam o estádio, que dá 4 horas de fila para conseguir um autógrafo. Aí a gente consegue ver, dar vida aos números, né? Esse tipo de coisa. Mas, às vezes, esse jogador, ele não está preparado para o impacto que ele tem. E aí, de fato, o media training é necessário, não só para falar com fãs. É aí que você entra em cena. Eu entro em cena nessa parte. Que não só para conversar com fãs, mas porque a gente tem todo um ecossistema que cobre isso, né? Gente que está fazendo notícia, que esse jogador jogou bem, esse jogador jogou mal. Eu sempre tento fazer paralelos com o esporte, né? O esporte tradicional, porque eu acho que fica mais fácil para uma galera que está sendo apresentada a esse mundo para entender. Mas é igualzinho, tipo, tem os veículos que vão lá depois do jogo, entrevistam, olha, e aí, o que você achou desse jogo? Faz uma pergunta. Um jogador que, será que ele tá de saída, está sendo especulado em outro time? Isso existe nos esportes também. Tem sites especializados, tem outros sites que nem são especializados, mas gostam de falar desse mundo também. E aí, quando tem as entrevistas, os jogadores têm que estar preparados para dar essa entrevista. Como que você prepara os jogadores? E aí a gente entra na parte de media training, como relações públicas, essa é uma responsabilidade minha, que é basicamente deixá-los mais à vontade para conversar, dar entrevistas, falar o que eles estão pensando. Eu sou de uma vertente que eu não gosto muito daquelas entrevistas muito protocolares, que sempre falam, se você ganhar, você fala que foi importante ganhar os 3 pontos, se você perder, fala que hoje não deu, mas que vamos buscar os 3 pontos. Eu prefiro contar boas histórias, então eu não chego e falo para eles o que falar. Eu falo meio que não falar, né? Eu falo assim, por exemplo, respeite o nosso patrocinador, não vai dar bobeira e citar ou aparecer com a marca de outro patrocinador que não seja um patrocinador nosso, que isso vai complicar a gente. Ou, uma das coisas que eu adoro é falar, você quer xingar o seu adversário? Xinga ele. Não tem problema. É legal fazer essas histórias, fazer essas rivalidades. Mas na hora de xingar, tenta xingar de ruim, não de mau caráter. Porque mau caráter entra num âmbito muito pessoal, você vai ter que se explicar demais e vai começar a dar uns conflitos que talvez a gente não queira. Mas chama ele de ruim, tá bom, né? Você faz uma lista dos xingamentos que... Não, eu nem faço, eu só pode. falo assim, tipo, vê se não tá entrando no âmbito pessoal. A não ser que a gente tenha uma história muito boa pra contar. Aí eu até acho assim, se o cara for realmente... ele tenha sido muito, muito mau caráter com você, me conta e aí a gente pode trabalhar uma ideia desse tipo. E aí vocês fazem tipo uma reunião, assim, uma Conta essa conversa? Nunca aconteceu nesse sentido, de falar assim, nossa, esse cara foi muito mau caráter, eu quero xingar ele. Nunca aconteceu isso. Mas dentro de jogo, por exemplo, acontece de alguém matar o outro e levantar e gritar pro outro que tá no outro computador lá, você é horrível, né? Uma coisa assim. Isso acontece e o torcedor gosta também, né? O torcedor gosta dessas histórias, desse momento de exaltar numa vitória e tudo mais. E aí, quando vai falar com a imprensa, uma coisa que eu sempre gosto de falar,
A imprensa, ela é o que fura a nossa bolha, que fala com outras pessoas que talvez não sejam torcedoras da Fúria, mas que gostam de esportes ou que estão conhecendo esportes e podem se relacionar com a Fúria, né? Então é importante que sempre fale e eu sempre incentivo eles a dar entrevista. Alguns gostam mais, outros gostam menos, mas o meu trabalho é sempre tentar fazer eles entenderem a importância disso, né? A importância de alimentar essa parte E também. como que é a dinâmica do seu trabalho, assim, de media training? Você senta, De media training. conversa, projeta uma entrevista? Geralmente, no começo de uma temporada, eu sento com eles, falo dos nossos conceitos, falo das bases, dos pilares da Fúria, que aí posso citar alguns, que é trabalho em equipe, a melhoria contínua, porque é muito fácil você falar que tem que melhorar quando tá ruim, mas quando tá bom você tem que continuar melhorando, senão você vai perder o lugar de melhor. Entre outros pilares, diversidade e inclusão também é um dos nossos pilares, eu sempre falo para eles. E depois eu começo a falar um pouco mais do específico, né? De por que é importante você falar com a imprensa e por que a imprensa, ela não tá lá para te ferrar, ela tá lá para contar a história. E é por isso que é bom a gente ter um bom relacionamento com a imprensa, é bom a gente aproveitar esses espaços que a gente tem para falar, quando coloca um microfone na nossa boca, porque a gente pode falar de um jeito mais autêntico. E não passa pelo filtro da Fúria falando, é uma entrevista de um jogador falando, para você criar a sua personalidade, criar a sua marca, né? Tem jogadores que têm mais essa facilidade de criar a sua personalidade, colocar a sua personalidade para fora e falar de um modo que crie realmente uma imagem sobre ele. E aí a imagem, tem várias imagens que dá para criar. Eu falo para eles, abrace quem você é. Se você for mais tímido, você pode ser o cara mais tímido, mais comedido que dá entrevista, mas ainda assim, vai lá, dá entrevista. Você cria esse cara, ele não é tão desenrolado, mas eu consigo ver a dedicação dele e tudo mais. Você pode criar o personagem do cara engraçadão também e desenrolado, e é um personagem que funciona também. Ou você pode ser o cara do silêncio e trabalho, também pode ser. É interessante, as pessoas gostam dessas características. Então abraça quem você é, vê quem você é, como você se sente bem e pode colocar essa. Não precisa chegar lá, mas quando eu chego na entrevista eu tento ser desenrolado. Se você for tímido e tentar ser desenrolado, é aí que você pode falar alguma coisa que vai te embananar, que você não pensava ou alguma coisa do tipo, né? Então eu deixo eles bem à vontade para serem Pra eles isso. mesmos. Só falo alguns guias assim para que até deixam eles mais confortáveis. Eu sei que dessa linha eu não posso passar, por exemplo, como eu falei do patrocinador e tal. Sim. E aí uma outra etapa, que é dessa que passa de estar com o time inteiro, eu falo para eles, vamos marcar simulação de entrevista. E aí simulam a entrevista e às vezes é um aperto de parafuso, assim, essa frase. Teve uma vez que eu estava treinando um preparador físico que trabalhava com a gente e ele falou assim, nessa pergunta, o que você vai responder? Eu responderia, eu não tenho muita experiência com o esporte, mas no esporte tradicional que eu trabalhei bastante, era assim. Eu falei assim, por que a gente não inverte? Fala assim, eu tenho bastante experiência no esporte tradicional. E agora nos esportes, eu penso isso. Você está vendo que em vez de você desvalorizar a sua experiência nos esportes, você valoriza a sua experiência no esporte? Né? Então, e aí no Media Training a gente dá nas simulações de entrevistas a gente dá esses apertos. Aí quando marca uma entrevista, brevemente antes da entrevista, eu leio o cenário, né, o contexto em que aquela entrevista está sendo feita e dou algumas indicações. Provavelmente vai perguntar isso, vai perguntar aquilo. Você tem alguma dúvida sobre isso? Recomendo que nessa pergunta que possa ser mais difícil, você vá para esse lado. E então tem esses alinhamentos mais pontuais, né? E quando eu preciso conversar, alguma coisa saiu, alguma história saiu, eu chamo um jogador, falo com ele, e aí, como é que a gente está se sentindo isso? Como que a gente vai lidar com isso? Dou minhas sugestões. Ele também dá as sugestões dele, porque eu quero a personalidade dele. Isso aconteceu muito recentemente com o nosso time de Rainbow Six. Teve uma situação que eu fui tratar diretamente com o jogador e falei assim, e aí, como é que a gente vai lidar com isso? Eu falei a minha opinião, ele falou assim, não, eu também penso assim. Eu falei, então vamos fazer um texto nesse sentido. E foi bem alinhado, foi sensacional. Teve a personalidade dele, teve a conexão com o público
e é assim que o procedimento de media training é concluído, né? Quando ele começa na preparação, termina quando a entrevista é publicada. E aí, uma pergunta que eu tinha esquecido, mas lembrei agora. Aham. É, você, no esporte tradicional, o jogador de futebol é o jogador de futebol, assim. Ele não, Sim. geralmente não faz carreira no futebol e depois migra para natação. Ah, sim. Então, a minha pergunta é, no esportes acontece isso? Por exemplo, a pessoa ali tá fazendo carreira no CS, aí ela migra pro LoL. E tem essa troca ou não? Tem uma coisa que é interessante, por exemplo, primeiro, dado o fato de que existe futebol, basquete, vôlei, Counter-Strike, League of Legends, Valorant, não é tipo futebol, basquete, vôlei e esportes. Existem as modalidades dentro do esportes, Claro. né? Na categoria esportes. Eu até então falei com a tem cara, o assim, não é Akari, tipo, o Neymar é jogador de esportes, Sim. a Raíssa Leal é jogadora de esportes. Não, é de skate, de futebol. Exatamente. E aí cada uma delas exige uma habilidade específica. A coisa dos esportes é que, às vezes, o cara é bom de jogar jogos eletrônicos. Ele é bom de Counter-Strike, mas ele consegue ser bom de LoL também. Talvez o que muda é a dedicação dele. Ele vai entender muito mais, estudar muito mais o Counter-Strike, saber administrar a economia no Counter-Strike, quais são os mapas do Counter-Strike, porque isso exige muito tempo do que do LoL. Mas ele tem uma boa coordenação, o olho-braço, que é uma coisa que é importante nos esportes. Então, migrar de jogo já aconteceu. Quando saiu o Valorant, que é um jogo da Riot Games, uma galera que jogava Counter-Strike foi jogar Valorant e se deu bem, porque são jogos parecidos, de tiro em primeira pessoa. Já aconteceu de um cara migrar do LoL para o Valorant, que aí são conceitos de jogos diferentes, e esse cara foi campeão brasileiro, é o Saci, ele foi campeão brasileiro de League of Legends e foi campeão mundial de Valorant. Então, o que você pode concluir desse cara? Primeiro, ele joga videogame bem, e quando ele estuda um jogo, ele consegue estudar numa profundidade suficiente para que ele consiga ser bom naquele jogo de qualquer forma. E mesmo que a gente fala de migrar de esportes, não acontece um jogador de futebol começar a jogar vôlei, apesar de eu saber de um que aconteceu, eu não sei se vocês lembram, mas o Richarlison, uma vez, ele foi jogar vôlei. Ele chegou a ser treinador de vôlei, inclusive. O Richarlison jogou futebol, jogou no São Paulo. Mas aí é mais exceção, né? É uma exceção, mas nos esportes também é exceção. É? Mas no geral, quem pratica esporte, ele é bom em mais de um esporte. É que ele tem uma dedicação maior em um. Tá. Mas e as habilidades são mais parecidas? E as habilidades são mais parecidas, isso facilita demais também, né? Então, é por aí. O cara é bom de jogar e é bom de estudar jogo. E aí ele depende do jogo pro qual ele dedicar a mentalidade e o esforço dele. Entendi. Então agora sim, bora conhecer a estrutura aqui da Fúria de Bora São lá. Paulo? Vamos lá. Bora conhecer onde Bora. o staff da Fúria trabalha. E aqui são as salas de treino, né? Que aqui tem as meninas do Counter-Strike que estão se preparando para o Campeonato Mundial. Do time feminino, né? Time feminino, isso. Tá. Aqui é onde a gente estava gravando a minha entrevista mais cedo, mas também é uma sala de treino. E elas são bem espaçosas, elas são bem iluminadas, com uma vista com luz natural entrando, né? Então são sempre todas pensadas e construídas junto com as nossas staffs, tá? De jogadores. Aqui é onde magia acontece, por trás do stage, né? Por trás do spotlight principal. Aqui toda a estrutura da Fúria funciona daqui. RH, financeiro, jurídico, conteúdo, relações públicas. Pessoal de produtos também. Sentadas assim em estações de trabalho nesse office cabem 150 pessoas. É o andar todo, né? É o andar todo. Eu acho que essa aqui é a melhor vista dele, esse canto aqui. Aqui, essa janela aqui é maravilhosa. Hoje está um dia meio nublado, mas quando tem um pôr do sol aí, fica realmente... a ponte ensaiada ali. Diretora de RH, Isso que eu sento aqui, né? ela senta aqui, né? Uma melhor vista. Isso.
Aqui são as salas de reunião, né? Nós temos 3 salas de reunião parecidas com essa aqui. Uma coisa interessante também, acho que eu posso mexer nessa aqui. Todas as nossas mesas são equipadas com esse recurso aqui de ajuste de altura. As cadeiras também são ergonômicas, então todo conforto aí para o staff que constrói a Fúria. A gente veio aqui em julho, né, desse ano. Antes a gente tinha um escritório que também tinha uma estrutura para staff, estrutura para os times, mas não era tão grande, tão espaçosa e nem com tantas salas quanto essa aqui. Então foi uma evolução muito grande e, assim, sem dúvidas é a maior estrutura de uma organização brasileira que existe atualmente. Aqui nessa parte, essa é a sala dos diretores, dos CEOs, né? Fica aí. Isso, tá tendo uma reunião lá, deixa ela acontecer, Sim. não vou... Aqui é a parte da arena, né, que é onde acontecem os eventos. Hoje, como eu falei na minha entrevista, a gente está tendo uma ativação com a galera daquele programa de estágio inclusivo, por isso está bem movimentado. Mas também fica movimentado quando tem jogo. E aí, quando tem jogo, nós temos verdade. Nós temos aqui a nossa galeria de troféus também. Tem bastante. Tem mais, porque a gente também tem uma estrutura em Miami que tem outros troféus lá. Temos a estrutura em Malta que também tem outros troféus. Vocês têm escritório, então, Malta, aqui em São Paulo, em Miami, Los Angeles. E são esses? São esses. São 4? São esses. Tá. É que tem um aí que talvez seja anunciado, eu não sei se eu posso falar ainda. E aqui é o telão onde a gente assiste jogo, todo mundo se reúne aqui e fica vibrando ou chorando junto. E atleta tem que saber que vai perder muito mais do que vai ganhar, né? E a gente está preparado com isso. Que aqui é onde acontecem aquelas reuniões mais gerais, com mais gente, né? De projetos e briefings. Você pode ter percebido que todo lugar aqui tem uma geladeira da Red Bull, nosso patrocinador, então você pode se abastecer de Red Bull a qualquer momento. O nosso escudo é muito louco, não é? É mesmo. Ele é diferenciado. Eu acho que é uma das coisas que mais marca a gente como marca mesmo, é o nosso logo, o nosso escudo. Vamos lá, tem uma outra perna do escritório para mostrar. Tem uma parte de descompressão aqui também. Então tem uma mesinha de ping-pong aqui. Inclusive, se quiserem comprar camisas da Fúria, aqui já tem uma lojinha. Tem uma lojinha aqui. A gente já vende os nossos produtos. E pra cá tem uma sala de descompressão também. Aqui, ó. Essa sala é mais escurinha. Ela é a sala mais relax, né, que o pessoal pode fazer descompressão, mas também os campeonatos de FIFA mais acirrados de São Paulo acontecem dentro desse espaço. A gente está jogando agora um campeonato na China, né, enquanto está sendo gravado isso. E de segunda para terça eu fiquei aqui porque a gente ia ter um jogo às 1 da manhã e o outro jogo ia ser às 5 da manhã, né. Aí, bicho, eu deitei num puffzinho desse aí, nem vi, dormi, cara. Apaguei. Aqui a gente tem um estúdiozinho, que é onde a gente faz os shootings dos jogadores. Quando o jogador chega na Fúria, a gente apresenta ele, faz um vídeo, uma sessão de fotos. E a gente tem o nosso próprio estúdio aqui pra gente montar para fazer esses shootings. Legal. A gente faz aqui dentro da Fúria. E quando a gente grava vídeos, a gente tem uma ilha de edição aqui para os nossos conteúdos. Porque nos esportes, e os esportes tradicionais estão percebendo isso também, conteúdo é muito importante para criar vínculo, contar as histórias. Então a gente também tem essa parte de conteúdo. Aqui dentro da Fúria já tem todo o suporte. Que legal. Captação Sim, e edição. Aqui é onde a gente gravou, não vou abrir agora, mas é também uma sala de treino, né, como a gente já viu. Lá é a sala de treino do Rainbow Six, também não vou abrir, que eles também estão treinando lá. Todas essas salas têm esse padrão com janelão, luz natural, né? De repente, algum time quer, não, eu quero escuro, eu quero concentração total, um ambiente mais pesado. E a gente tem essa opção aqui.
que é uma sala com um padrão diferente. Aham. Todos esses espaços foram pensados junto com as staffs que trabalham com a Fúria. Os técnicos, que tem uma comissão técnica, né, tem um assistente, analista, eles se reuniram e falaram assim, a gente queria que a sala tivesse uma TV, tivesse um quadro branco, que essa aqui está sem um agora, mas nas outras salas tem quadro branco também. O que vocês precisam? Precisam de puffs? Seria legal? Então tem. E essa aqui é uma sala para, se algum dia algum time falar assim, eu não quero as janelas, não quero que tenha luz natural, eu quero simular o porão da casa do jogador. Né? Tá bom, vamos simular aqui. São quantas salas aqui? Tem essa aqui, Nexus 2, 4, são 5 salas de treino. Tá. 5 salas de treino e de reunião umas 5 também. 3, 4, 5, mas sala do CEO. É uma estrutura bem grande, são 1.200 metros quadrados. 1.200 metros quadrados. 1.200 metros quadrados. Aqui tem uma copa de apoio, e aquele é o Brito, o cara que é responsável pelo funcionamento desse office, esse homem maravilhoso. Valeu, Brito. Palmas pra ele. Palmas pro Brito. Muito. E o banheiro é muito legal também, né? O banheiro aqui das mulheres é panorâmico. É uma atração. Panorâmico, inclusive, o banheiro. Então, o banheiro da Fúria aprovado. Tchau, obrigada. Obrigado, Brito. É isso, gente. Tá apresentada toda a nossa estrutura aí. Então é isso. É isso. Então, como a gente pode falar, a gente começou falando sobre a diferença entre gamers e profissionais de esportes. Eu acho que essa estrutura, ela acaba falando por si, né? Como que tem um profissionalismo, tem uma estrutura dedicada à alta performance, né? Isso com salas de treinamento, com toda a estrutura de staff para que a empresa funcione, para que tenha psicóloga. Vocês pensaram em absolutamente tudo. Absolutamente tudo. É realmente assim, uma estrutura diferenciada. E é por isso que a Fúria compete em alto nível em tantos esportes diferentes, por isso que a Fúria está presente em 3 continentes hoje. E você quer falar do lado empresarial, é difícil uma empresa brasileira estar presente com 2 sedes nos Estados Unidos, uma na Europa. Então é um motivo de bastante orgulho e tem muita gente que se esforça muito para isso rodar. E eu acho que a gente está fazendo tudo no caminho certo para encher cada vez mais essa prateleira de troféus. E aí, então, agora recado final para os pais de atleta. Seu filho falar para você, pai, eu quero virar um profissional de esportes, não se assuste, é realmente um trabalho que existe. Teve uma vez que eu tava num date, né? E aí eu expliquei o que eu fazia e ela falou assim, ela fez aquela cara e falou assim, eu juro que isso é um trabalho real, eu juro que isso existe. E quando esses atletas, tem mais gente, tem mais gerações se apaixonando por esportes, se apaixonando, é a mesma coisa que falar, quero ser um jogador de futebol, eu quero ser um jogador de basquete, porque os esportes, eles seguem exatamente a mesma lógica de modelo de negócio, de monetização, de histórias para serem contadas, de encantamento e paixão nos corações de quem acompanha, de quem torce. E eu vejo que conforme a gente vai desenvolvendo esses espaços e organizações como a Fúria vão surgindo, a gente vai alimentar ainda mais esse mercado para que ele impacte. E aí, como eu falo de impacto, a gente volta naquela história da gente impactar socialmente, culturalmente, vai ser cada vez maior e cada vez mais intenso. Maravilha, muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado pela visita de vocês e voltem sempre. Pode deixar.